Boa noite, meu nome é Tamires Dutra. Hoje eu vim apresentar um pouco sobre o meu trabalho interdisciplinar, que é sobre cidades inteligentes, desafios e perspectivas para o planejamento urbano. Bom, qual a importância? O planejamento urbano organiza o uso do solo, melhora a mobilidade, promove a sustentabilidade e a inclusão social, garantindo cidades mais seguras e com melhora na qualidade de vida. Quando falamos sobre planejamento urbano, não estamos falando só sobre planejamento de cidades, estamos falando sobre planejamento de bairro, planejamento de infraestrutura, né? Se tem como uma pessoa morar ali, se tem escolas, mercados, farmácias, vias públicas, transportes públicos. Então, tudo isso inclui no planejamento urbano. Aqui temos exemplos de vielas. Essas vielas estão na Europa. Aqui no Brasil não é tão comum, geralmente fica nas áreas periféricas e geralmente foram projetadas pela própria sociedade do local. Nosso planejamento urbano ele não é tão preferencial para pedestres, né? Geralmente as vias elas são projetadas para veículos, para automóveis e esse planejamento urbano, ele garante a segurança das pessoas. Geralmente são feitas em ruas que eram extremamente estreitas e não cabiam veículos e pedestres. E aí deram preferência para as pessoas, né? Para as pessoas poderem se locomover ali com segurança. E dentro do planejamento urbano também temos o planejamento de linhas de transporte público, linhas de ônibus, linhas de metrô, e isso garante para a população daquele local que ela vai ter uma forma de se locomover, né? Aqui na minha cidade, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, temos esse planejamento de transporte público, mas não é um planejamento tão eficaz, não é um planejamento tão eficiente. Para você chegar em certas áreas da cidade, de carro, de moto, geralmente você leva de 7 a 15 minutos, dependendo do trânsito. E de ônibus, geralmente você leva 1 hora e meia. Então, esse trajeto de transporte público, se ele fosse um pouco mais pensado, a gente poderia acessar esses locais em 30 minutos ou menos, dependendo da rota que fosse planejada. Bom, aqui temos um exemplo bem legal de planejamento urbano. A gente está falando sobre planejamento de quadra, né, de uma cidade. E aqui é a cidade de Barcelona. Então, com essa cidade, a gente percebe que o planejamento urbano não é uma coisa atual, já que Barcelona é uma das cidades mais antigas da Europa. Aqui a cidade ela foi planejada para ter essas quadras, né, esses lotes enormes, e dentro dessas quadras teria uma área verde que seria para o uso da população que moraria nessas quadras. É claro que conforme a cidade foi se desenvolvendo e com o passar do tempo a cidade foi crescendo, esse planejamento ele foi se perdendo. A cidade já não tem mais esse formato tão simétrico e as quadras também não têm mais a área verde que era para o uso da população. Aqui temos a organização do uso do solo. A gente vê que as áreas dos lotes são divididas mais igualmente. Temos um respeito na área de preservação permanente. E também temos lotes para construção de prédios e propriedades para a população, né? Como escolas, postos de saúde, mercados, farmácias e etc. E também essa distribuição fica mais fácil para fazer manutenção nas redes de água, de saneamento básico, na rede de iluminação. Bom, aqui temos cidades planejadas, né? Temos Copenhague, na Dinamarca, que ela tem a sustentabilidade e mobilidade. Copenhague é um exemplo de cidade que equilibra a urbanização com o meio ambiente. Sua infraestrutura incentiva o uso de bicicleta e transporte público, além de práticas de construção sustentáveis. Amsterdã, em Países Baixos, infraestrutura cicloviária e sustentabilidade. Amsterdã é famosa por sua rede de ciclovias que reduz o tráfego de veículos motorizados. Além disso, a cidade possui um planejamento voltado para a sustentabilidade e preservação de áreas históricas. E temos Bogotá, na Colômbia,
que tem a mobilidade urbana. Bogotá reformulou seu sistema de transporte público como Transmillennium, um sistema de ônibus que melhora o tráfego urbano, junto com a criação de ciclovias e áreas públicas. E, enfim, esse foi meu trabalho. Agradeço a atenção de vocês. Tenham uma boa noite.